Fala, streameiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu Deus, Netflix. Ai, Netflix. Vamos falar hoje de O Estado Elétrico. Isso mesmo, o novo filme gigantesco da Netflix que estreou semana passada. Acho que foi na quinta-feira, se eu não me engano, né? E muito se esperava desse filme e muitas coisas a gente tem para falar dele. Então, simbora, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? Então vamos lá falar sobre esse filme aí. We banish them to the electric state. 200,000 square miles of secure territory. Lançado no dia 14 de março de 2025, O Estado Elétrico foi lançado diretamente na Netflix. O filme custou 320 milhões e trouxe aí, né, os irmãos Russo como diretores, conhecidos por Capitão América, né, Guerra Civil, Guerra Infinita e o próprio gigantesco da Marvel, Ultimato. Os irmãos Russo realmente fizeram sucesso na Marvel e a Netflix chamou eles para dirigir esse projeto insano, com uma grana absurda e um elenco de peso, que conta com Millie Bobby Brown no papel principal, que vocês conhecem ela de Stranger Things, né? Temos também Chris Pratt, que vai ajudar ela nessa jornada, um ator que veio da Marvel também, né? Que fez aí os Guardiões da Galáxia, como Star-Lord, e alguns outros filmes. E temos outros atores de peso também, como Stanley Tucci, e claro, o ganhador do Oscar, Ke Huy Quan. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Ele ganhou o Oscar pelo filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. O filme é, com certeza, né, o filme mais caro da história da Netflix e também um dos mais caros da história que já foram feitos, basicamente. Ele, se eu não me engano, entra ali num top 10, sendo 320 milhões. Então a grana é nível Marvel, nível Disney, né? Filmes que se comparam a esse orçamento são os próprios Vingadores, né? Basicamente. Temos também Piratas do Caribe, Jurassic World, só filme gigantesco. Só que entra aqui a questão de que nem toda a grana, né, faz diferença na hora de entregar uma história coerente. Mas vamos com calma. O filme traz uma história alternativa à nossa realidade, se passando por volta dos anos 90. Uma época ali bem, né, explorada pela Netflix, onde os robôs acabaram se tornando parte da rotina e da humanidade mesmo, né, ajudando a sociedade a avançar com tarefas e coisas do tipo, com o advento da inteligência artificial. Até que, né, uma grande revolução começa a acontecer e a inteligência artificial desses robôs começa a aprender certas coisas e começa a questionar sobre a própria vida deles e também sobre os trabalhos que eles estão fazendo, que são trabalhos que os humanos já não querem mais fazer. Algo que está se encaminhando, né, na nossa realidade agora, né, nesses últimos anos. Então o filme tem essa abordagem. E aí, alguns anos se passam, essa revolução acaba tomando uma proporção gigantesca e eles acabam entrando em conflito. Uma guerra que acaba durando cerca de 2 anos, e o filme se passa 4 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos após, né, o primeiro estopim da guerra, onde vamos seguir a personagem de Millie Bobby Brown, chamada Michelle, que acaba, né, envolvida em uma treta que envolve diretamente essa rebelião, né, dos robôs, porque ela acaba perdendo a sua família e também o seu irmão mais novo. Pelo menos era o que ela achava, né? Porque em um determinado dia, em uma das suas várias casas de adoção, né, ela acaba recebendo uma visita à noite, a visita de um robô, uma coisa que é proibida, né, após a guerra. Então isso acaba, né, sendo o estopim para que o filme realmente comece. Porque esse robô se diz ser o seu irmão mais novo, que ela achava que estava morto. Então ela vai ter que entrar em uma jornada para descobrir o que está acontecendo e o porquê de seu irmão estar dentro de um robô, basicamente. Encontrando, claro, o personagem do Chris Pratt ali no meio do caminho, né, para ajudá-la nessa jornada para o Estado Elétrico, um local para onde os robôs foram banidos e as coordenadas que o robô dá é basicamente no meio desse Estado Elétrico. Então assim o filme segue a sua história, para não dar tanto spoiler assim, apesar de que, sei lá, né, se a galera vai assistir, mas enfim, é basicamente sobre isso que o filme
fala. Agora vamos falar sobre alguns momentos de spoiler, algumas coisas. Então, se você não quer spoiler de fato, dá uma chegadinha mais pra frente no vídeo, onde a gente vai concluir aí, né, a parada. Mas aqui a gente vai entrar em alguns âmbitos que vocês vão ter que entender. Quando chegar num spoiler mais brabo da coisa, que eu já vou falar tudo lá mais pro final do vídeo, eu vou avisar também vocês, tranquilo? Então vamos lá. O filme é uma insanidade, e quando eu digo insanidade, nem é do jeito bom, sabe? Porque ele custou 320 milhões, tem um elenco de peso e basicamente um enredo que daria muito certo. Isso nas mãos de pessoas competentes. Porque, meus amigos, pra onde vai esse filme aqui? É uma coisa de maluco mesmo. E assim, já tirando do caminho, o filme não é ruim, mas também não é bom, sabe? É um filme... provavelmente você vai assistir, vai esquecer e nem vai lembrar mais que existe. Ou sim, porque, né, foi bem caro. Mas enfim, o filme traz uma perspectiva interessante. Então o filme tenta trazer elementos legais, mas só porque sim. Então é um juntado, um apanhado de várias coisas que você já viu em vários e diversos lugares, aqui, né, compilado nesse filme. Claro, o filme é baseado no livro de mesmo nome, que é bem legal. Pelo menos é o que a galera fala, porque eu não li. Mas a premissa, o enredo é interessante e tem coisas boas ali, sim. E isso poderia ser mais aproveitado no filme, até mesmo por conta das, né, liberdades criativas que os diretores acabaram tomando. Então, mais ou menos para vocês entenderem, né? O filme vai trazer esses elementos, né, de um mundo pós-apocalíptico pelas máquinas, um mundo distópico onde tem essa grande ruptura na humanidade, onde dividiu os humanos e os robôs. Pô, da hora demais, mas é só um segundo plano dentro do filme, sabe? Ah, o filme vai abordar a inteligência artificial. Sim, mas é só um segundo plano. É tudo um segundo plano para uma história muito, sabe, miúda, muito pequena, né? Nesse grande emaranhado, né? Essa grande rede de coisas que acabou se tornando, né? Um mosaico de detalhes. É só isso, entende? Então ele pega todos esses temas que estão em alta ou que fazem algum sentido dentro do tema, mas ao mesmo tempo não consegue colocar, encaixar em uma narrativa que fique legal, entende? Então o filme pincela certos aspectos, mostra alguns outros e fica só nisso. Então o que me incomodou mais é como foi entregue, a parte do roteiro realmente. Não pela história ser simples, mas pelo roteiro entregar pouco, na minha opinião, beleza? Então o filme traz aí tudo que eu gosto em ficção científica, tem robô, tem uma história interessante, ou pelo menos teria uma história interessante. Esse que é o grande ponto. O filme tenta ser várias coisas, não é nada, não tem uma identidade própria, não tem algo interessante. É como se fosse um filme do algoritmo, sabe? É tudo para fazer sucesso. E é só pelas questões das coisas que estão em alta, sabe? É um grande filme dos filmes que estão em alta. Então, tem inteligência artificial? Tem. Tem robô? Tem. Tem mundo distópico? Tem. Pós-apocalíptico? Tem. Tem estrelas de cinema? Tem. Tem tudo isso. E aí, o que você vai fazer com isso? Então é basicamente essa a parada. O filme tenta, ele só tenta e não consegue chegar lá. Mas não é só de coisa ruim que o filme tem, basicamente, porque o filme, como eu disse, não é ruim, então tem as partes boas. Claro, os personagens que de certo modo são interessantes, sei lá, a parte do CGI, que é assim, bem legal mesmo, né? O CGI está bem legal, você sente que aquilo é pautável, não tem problemas de iluminação, mesmo esses personagens de robôs sendo CGIs, não tem problemas de performance dos robôs parecerem, sei lá, bonecos, não tem esse tipo de coisa, é tudo muito verídico. Tem vários tipos de robôs, né? Tem robô doméstico, tem robô que servia de outdoor, tem robô grande, pequeno, gordo, que dá tiro, então tem uma variedade insana e isso é entregue muito bem. Praticamente o dinheiro que foi usado, pelo que a gente vê aqui, foi em volta de atores e CGI. Mas pela quantidade de coisas que o filme entrega, eu acho que eles precisavam amarrar melhor esse roteiro para que faça mais sentido, para que eles tivessem, né, cenas melhores encaixadas. Porque o roteiro tenta entregar algo gigante, né, tipo uma proporção global, como, sei lá, um Vingadores, por exemplo,
mas o filme fica sempre, sabe, retido ali naquele localzinho, aquela cidade. Eles falam não, porque teve proporções da humanidade, né, no mundo inteiro, que repercutiu sobre toda a sociedade humana como a conhecemos. Não vai pra frente, sabe? Eles ficam sempre presos a esse pequeno estado. Pequeno estado, até bondade minha, né? Nessa pequena cidade, nessa pequena estrutura. Não é possível que algo tão global tenha ficado só naquele local ali, sabe? Ah, porque é a mega corporação, não sei o que. Aí você vai ver a mega corporação, é só, sei lá, onde o presidente tá, e é um local ali, tipo um laboratório ou a sala do presidente. E fora que algumas coisas ficam sem explicação, como é o fato de agora eu falar aqui de um grande spoiler do filme, beleza? Um gigante, é o spoiler do final do filme que não me agradou mesmo, beleza? Siga daqui, né, por sua conta e risco. O filme então vai trazer essa questão do irmão dela, onde o irmão dela acabou morrendo, né, entre muitas aspas, e ela descobre que na verdade ele está envolvido nessa questão, né, da própria guerra que aconteceu contra os robôs. E aí quando eles vão investigar, eles descobrem que o irmão dela está sendo usado, né, ou pelo menos a mente do irmão dela está sendo usada para controlar toda essa mega corporação. Em que isso é prático para a gente entender o como ou o porquê disso estar funcionando. Porque fala que a inteligência dele é sobre-humana, né? Ele se compara, sei lá, ao Einstein, né? Em vários momentos fica meio que subentendido isso. Só que a mente dele é o que faz com que essa mega corporação exista. Tudo está conectado à mente dele. Então é como se fosse um organismo eletrônico ou elétrico, né? Sei lá, o robótico vivo. Realmente, algo muito mais complexo, com certeza, né? Faria com que essa empresa dominasse esse tipo de mercado. E foi o que aconteceu. Mas como isso aconteceu, ou por quê, qual é a funcionalidade disso dentro da narrativa do filme? E isso fica só no subtexto, assim como outras coisas. Era tão insana pensar em como isso poderia funcionar e que eles não conseguem explicar. Porque para você fazer um filme nessa magnitude, colocando inteligência artificial, robôs, uma guerra entre os humanos e os robôs, o roteirista tem que ser inteligente, ele tem que entregar algo interessante, ele tem que saber sobre o que ele está falando. E com certeza não é o caso. Mas ainda assim o filme traz boas ideias, traz coisas legais, né, como o CGI, a própria questão, né, dos robôs, sociedade, inteligência artificial. Mas todas essas coisas boas não se conectam entre elas e fica só coisas meio soltas. Eu não sei qual é a pressa que essa galera tem de entregar uma história tão fechada que o filme se perde no contexto. Então, por exemplo, esse filme aqui, ele poderia, né, se tornar, sei lá, ter uma sequência, um arco narrativo maior, encerrando a história um pouco antes, né? Só que desmiuçando, né, alguns detalhes da trama, né, dentro do primeiro filme, se fechando em um arco interessante, né, para dar um gancho para o segundo, finalizando a história desse primeiro. Então eu acho que, por exemplo, a questão do mundo, desse universo, do que o mundo se tornou depois dessa guerra, ficaria muito mais interessante, né, nesse primeiro filme, nesse arco que poderia se tornar, fechando ali, né, em como eles fariam para entrar no estado elétrico. Então o primeiro ato inteiro daria só um filme, só que eles precisavam explorar um pouco mais sobre essa questão de como a humanidade ou a personagem, né, vai se colocar nesse novo mundo onde já tiveram robôs ajudando eles e agora, né, o mundo se dividiu e como isso afetou o mundo. Então a história poderia ser grandiosa dentro da narrativa simples de ela querer resgatar o irmão, trazendo, né, essa grandiosidade. Então eu acho que se eles colocassem ali pontos mais interessantes, explorar mais esses fatores, né, de como o mundo ficaria após esses eventos, ficaria muito mais interessante. A própria guerra foi resumida em, sei lá, 2 minutos, sabe? E eu acho que poderia se estender um pouquinho mais ali, sei lá, uns 5 minutos, mostrar ali coisas ao redor do mundo, de como os robôs estavam começando a se comportar, e só temos algumas cenas de câmeras, né, do que aconteceu.
Não é ruim essa parte, mas eu acho que faltou mais exploração. Aí, sei lá, no segundo filme, abordar eles entrando realmente no estado elétrico e tendo ali toda essa questão entre os personagens principais, algo, sei lá, algo ali envolvendo, né, os próprios robôs dentro desse estado elétrico, como é a vida deles meio pós-apocalíptica, porque eles não precisam se alimentar, eles não precisam, sei lá, dormir, então eles poderiam evoluir um pouco mais ali dentro, mesmo sendo um cemitério, né, de robôs gigantesco. Tem esse momento dentro do filme, mas como eu disse, é um momento, sabe, passa ali rapidinho e fica só no subtexto. E o problema do filme é esse, fica sempre no, sabe, nas entrelinhas, né, do que poderia ser aquilo. E aí, sei lá, num terceiro filme, abranger mais a mega corporação, como ela expandiu, como ela está entranhada na sociedade, algo como foi feito, né, no Jogador Número 1. Então ela dominou esse tipo de mercado, como foi, sei lá, no próprio filme Alien. Então o filme é um apanhado de tudo isso, mas não consegue entregar nada e tem pressa de acabar a narrativa, tem pressa de entregar tudo. O filme poderia ser melhor aproveitado nesse um único filme mesmo, entregando, sei lá, pautas ali interessantes, mas que ao mesmo tempo conseguisse, né, se comunicar, não coisas soltas ali, simplesmente porque sim, só visual ou só falado em um determinado diálogo. Eu tô tentando resolver aqui um filme, mas não tem como, né, porque o filme tá aí pra gente assistir e não foi tão agradável. Então vamos lá, o que eu achei realmente do filme. O filme Estado Elétrico é divertido, é um filme que eu diria que é sessão da tarde, um filme ok para você assistir com a família, assistir com seus filhos. É um filme que entrega uma ficção científica bem interessante, mas peca nesses aspectos narrativos. Ele tenta trazer várias coisas, mas não consegue entregar nada direito, entende? E nada se comunica com a mensagem que o filme quer passar. Eu esperava muito desse filme por trazer diretores, né, que se consagraram na Marvel, né, pelo menos o CGI eles são muito bons em fazer, isso é indiscutível, mas a questão narrativa eles perderam muito, talvez eles precisem de um roteirista um pouco melhor, né. Os irmãos Russo com certeza fizeram coisas boas para Netflix, né, tem aquele filme Resgate 2, né? O segundo filme é melhor do que o primeiro, trouxe aí os próprios filmes dos Vingadores, né, que é pela Disney, trouxe Cherry, que é um filme um pouco diferente, que trabalha ali o drama, então eles trazem coisas boas, mas também são os diretores de, né, o Agente Cinza, The Gray Man, se eu não me engano, ou o primeiro filme Resgate, e diga-se de passagem, né, eles gostam desses atores que fizeram personagens de super-heróis na Marvel, né, então eles fizeram já com o Capitão América, com o Senhor das Estrelas e com o Thor, mas enfim, foi só um devaneio aqui. O filme acabou, assim, me agradando pela questão de ser um filme de ficção científica legal, que traz robôs, inteligência artificial, mas ainda assim fica só, sabe, patinando no mesmo lugar. Eu não achei o filme ruim, sabe, mas eu também não achei tão bom quanto poderia ser. Eu esperava um pouco desse filme pelo orçamento, atores, como eu disse, os diretores, mas fica só no quase. E como só no quase, é um filme que acaba ficando, né, devendo muito. Eu acho que é um filme medíocre, um filme mediano, um filme que fica só no ok, e pode ser um filme aí que vai dividir muita galera, né? Inclusive eu acho que nas análises, né, que começaram a sair agora, na data de gravação desse vídeo, há uma disparidade entre audiência e, claro, a crítica. Então tem uma disparidade bem grande aí, o que resulta, né, nessa questão de ser um filme divertido, mas que acaba tendo vários aspectos ruins, né, entregando ali um roteiro fraco e uma história que não rende, né, mais coisas pra gente pensar. Mas ainda assim, um filme medíocre, e sendo um filme medíocre, a minha nota para ele é uma nota 5. Um filme mediano, faz ali o dever de casa, entrega ali coisas que estão em pauta, um filme talvez para só colocar mais um filme ali no catálogo com grandes estrelas, o que acaba, né, fazendo você se questionar sobre as produções da Netflix de novo. Eles vêm errando muito com esses grandes orçamentos. E é aquela parada, eles sobem o valor da assinatura para fazer filmes melhores, mas entregam essas bombas aqui, né? Então, sei lá, Rebel Moon 1 e 2 foi um desastre completo, arrancou uma grana ferrada da Netflix,
Netflix. E a nossa sorte, talvez, é que Estado Elétrico não é tão ruim quanto Rebel Moon. Agora, se isso é uma coisa boa, aí eu já não sei, né? Mas enfim, o filme é só ok. E o que eles têm com a Millie Bobby Brown? Não consigo entender. Fizeram um contrato com essa menina que, meu, tudo que é filme da Netflix tem que ter ela. Eu não tô ligado do que aconteceu, não. E, bom, pessoal, então essa foi a nossa review, análise, ou sei lá como que você quer chamar aqui, uma resenha do filme O Estado Elétrico. É ruim? É bom? Não é nenhum dos dois. Mas, enfim, deixa aí nos comentários se você pretende assistir, se você já assistiu, o que você achou, e complemente aí o vídeo, beleza? Deixa o seu like se você gostou do vídeo e não do filme, beleza? Então ajuda a gente aí a divulgar cada vez mais. Se o botão do hype aparecer para vocês, hype o vídeo que ajuda muito, beleza? Claro, compartilhe com os amigos que estão aí meio, né, será que eu assisto, será que eu não assisto? E com certeza você precisa jogar lá no grupo da família para dar uma movimentada nessa galera, beleza? Então agora sim, vou deixar outras recomendações, como a nossa playlist de resenhas com outros filmes, reviews, análises aqui para você conferir, e também a nossa playlist de 2025, que está bem legal com filmes e séries que ainda vão lançar e alguns que já lançaram, tranquilo? Então agora sim, vou ficando por aqui, um abraço e fui! Ah, e o que você achou desse tipo de vídeo? A gente fala sobre uma produção dos streams. Eu acho que vai ter mais aqui no canal, hein? Se liga.